Bom dia, irmãos, quero saudar a todos com a graça e a paz de Senhor Jesus. Estamos mais uma vez retomando nosso encontro semanal, que trazemos uma reflexão ao nosso coração de edificação para caminharmos diante das dificuldades, das lutas que tem nos apresentado durante esse decorrer dessa pandemia. Porque necessitamos, irmãos, consolar, fortalecer os irmãos, né, nesse momento tão difícil. E essa manhã louvamos a Deus, né, pela vida dos irmãos que têm participado desse instante. Nossa pretensão não é trazer ou abranger a um grande número de pessoas, mas só aqueles que são do nosso convívio, aqueles que são da nossa igreja, né, da nossa congregação, mas aqueles que porventura vierem a assistir esse vídeo, que eles sejam edificados também, né? Mas a pretensão nossa é na nossa forma doméstica de trabalhar, já que aqueles que estão impossibilitados de estar no nosso culto presencial, né, a gente possa, através dessa livezinha, dessa pequena palavra, trazer uma palavra a esses irmãos, né? Já que nós retomamos de forma presencial o nosso culto de oração e doutrina e nosso culto de adoração, nosso culto vespertino no domingo, mesmo com um número de pessoas limitado, mas nós retomamos para a glória de Deus, né? Então, você se sinta convidada, se quiser participar conosco, a nossa igreja de PMS, temos toda a condição de recebê-lo, né? Com toda segurança, com todo cuidado. Então, irmão, diante disso, já agradecendo a Deus pelas possibilidades da gente estar retomando nossa mensagem, eu queria trazer nesse instante uma reflexão num texto que se encontra em Lucas capítulo 16, Lucas capítulo 17, Lucas 17, apenas o verso 5, algo interessante demonstrado pelos discípulos diante de circunstâncias que eles achavam que não poderiam suportar ou conseguir executar. Então, o texto diz assim, da palavra do nosso Deus: Então disseram os apóstolos ao Senhor: Aumenta-nos a fé. Vou repetir mais uma vez. Então disseram os apóstolos ao Senhor: Aumenta-nos a fé. Vamos orar? Santo Deus, bendizemos o Teu nome, ó Deus, pelo Teu cuidado, pela Tua misericórdia, pela Tua graça que é derramada em nosso favor, Senhor. Entendemos, ó Deus, que nós não somos merecedores, por isso que nós rendemos graça a Ti, pelo Teu cuidado e misericórdia, Senhor. E Te pedindo, ó Deus, que o Senhor seja com nossos irmãos, ó Deus, que estão enfermos, ó Deus, que o Senhor fortaleça, restaure a saúde. Aqueles que estão em caso mais crítico, ó Deus, que o Senhor, ó Deus, execute o Teu milagre, ó Deus, porque muitas vezes sai das mãos do médico toda a possibilidade de restauração e cura, mas não sai da Tua, Senhor, porque Tu é médico dos médicos e és médico por excelência, ó Deus. E crendo nisso, ó Deus, nós clamamos pela vida dos enfermos, Senhor, que estão no leito, ó Deus, cometidos de enfermidades diversas, Senhor. Também Te pedimos, ó Deus, pelos nossos irmãos que estão na linha de frente, ó Deus, os médicos, os enfermeiros, os assistentes, aqueles que, ó Deus, os maqueiros, ó Deus, os vigilantes, todos esses, ó Deus, que estão na linha de frente, que o Senhor proteja, ó Deus, o Senhor guarde, ó Deus, para que eles possam, ó Deus, estar prestando esse serviço de excelência no cuidado daqueles que mais sofrem. Te pedimos pela vida dele. E nesse instante, ó Deus, Te pedimos pela Tua palavra que aqui foi lida, para que traga reflexão no nosso coração e crescimento, para que a gente possa andar confiando nesse Deus que está acima de todas as coisas, que tem o controle de tudo, que tudo passa pela Tua mão, ó Deus. E assim, Senhor, nós Te pedimos e rogamos a Ti pelo Teu cuidado, pela Tua proteção, no nome santo de Jesus. Te pedimos, ó Deus, pela nossa igreja do Presbiteriano do Monte Santo, ó Deus, do pastor Robson, que esteve enfermo, ó Deus, de alguns irmãos que estiverem enfermos, que o Senhor esteja cuidando, do diácono Lucas, de Eliane, ó Deus, do diácono Zé Carlos, ó Deus, que esteve enfermo com sua família, e tanto quantos, ó Deus, que nós não sabemos, mas que estão passando por um momento de enfermidade, que o Senhor possa cuidar e tratar, em nome de Jesus. Nós Te pedimos e Te agradecemos por esse momento, ó Deus. Fala conosco, Senhor, através da Tua palavra, no nome de Jesus. Nós humildemente Te pedimos, porque nós só compreendemos pela ação do Teu Santo Espírito. E no nome santo de Jesus nós Te agradecemos. Amém, amém e
e amém. Irmãos, aí no decorrer desses dias a gente vem a refletir, né? Como realmente muitas vezes nós andamos como homens e mulheres de pequena fé. E o texto aqui que nós lemos traz os apóstolos do Senhor clamando ao Senhor: Senhor, aumenta nossa fé. É porque em certo momento da nossa vida, irmãos, nós andamos numa linha tênue em que temos em momentos uma grande fé, uma fé fervorosa. E em outro momento nós temos aquela fé pequena, frágil. Então nós estamos sempre oscilando, né, quanto à fé. E quando enfrentamos muitas vezes as lutas, é que essa fé, muitas vezes ela se vai entre os nossos dedos como areia, né, que perdemos a consistência, a firmeza dessa fé. Mas uma coisa nós entendemos, que quando nós desistimos, apenas nós estamos contribuindo para que a derrota se aproxime ou se antecipe, porque nós perdemos essa percepção que a fé, ela move circunstâncias, porque é o próprio Deus que executa quando nós clamamos a Ele. O próprio Jesus disse que aquilo que a gente pede em nome dEle, o Senhor concede. Então, diante disso, irmãos, a fé ela necessita ser executada, ser provada, ser exercitada, para que a gente não venha desistir de lutarmos, né, diante de circunstâncias que muitas vezes é adversa. Não são momentos bons. E quando nós reagimos com esse da fé, no mínimo nós estamos expressando a Deus, dizendo a Deus que aquela situação está difícil para nós, que nós muitas vezes não temos a situação em nossas mãos, mas nós confiamos no Senhor que Ele possa resolver, que Ele possa entrar com providência em nosso favor. Então, quando a gente vê o Salmo 125, quando o salmista diz assim: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. E no verso 4 ele diz assim: como ao redor de Jerusalém, assim é o Senhor em volta do seu povo. Faz o bem, Senhor, aos bons e o reto de coração. Então o salmista ele diz que esse Deus que nós temos é aquele que está ao nosso redor, cuidando de cada um de nós. E precisamos clamar e exercitar essa fé justamente nos momentos adversos. Né? Então, amados irmãos, temos que praticar, exercitar essa fé que o Senhor Jesus concedeu a cada um de nós. Ainda que a tempestade ela se forme em nosso redor, mesmo assim, nós vamos experimentar a bondade do Senhor. Como o salmista no Salmo de número 30, ele diz assim: porque não passa de um momento a tua ira, o seu favor a vida inteira. O choro pode durar a noite, mas a alegria vem pela manhã. Então, na verdade, irmão, toda preocupação, ela não vai acrescentar nada em nossa vida. Apenas vai trazer desgaste e desânimo. Então, eu quero aqui, de forma breve, testemunhar algo pessoal e que agora há pouco, diante de todo o quadro que nós temos passado, as dificuldades, né? Geralmente a gente se sente um pouco, muitas vezes, ansioso. E eu tive essa experiência em um momento de uma crise de ansiedade. E meus irmãos, que não é fácil, é terrível mesmo. Só quem experimentou sabe das circunstâncias que acarreta ao nosso organismo. Onde vemos muitas vezes que o problema se agiganta sem ele nem mesmo ter começado. E já nos sentimos com aquele prognóstico de dizer assim: está perdido, a situação está difícil. Então nos sentimos muitas vezes com essa pouca fé. Então nós clamamos ao Senhor: Senhor, aumenta a nossa fé. Não deixe que eu venha esmorecer diante dessa luta, mas me prepara para esse combate, Senhor, e me fortalece. Então, irmãos, algumas vezes fazemos isso e em coisas simples não exercitamos nossa fé. Imagine quando chega as coisas mais complexas. E eu lembro quero trazer agora uma ilustração de
de um funcionário, perdão, um funcionário que certa vez ele estava próximo de chegar no final do mês e ele ainda não tinha batido a meta. E faltavam ainda 3 dias para o mês ser concluído. Mas a crise de ansiedade provocou nele essa ânsia de tristeza, de desânimo, de angústia, de uma forma que todos ao seu redor ficaram sabendo. E o seu supervisor era um homem cristão, e ele, sabendo disso, ele convocou aqueles funcionários para uma reunião. E nessa reunião, ele, rindo de forma irônica, lhe contou o que já tinha experimentado na mesma situação que eles estavam passando. E ele disse àqueles funcionários que sabia que a experiência era angustiante, era dolorosa, e disse que isso só acontece porque nós temos pouca fé. E falando a respeito de si próprio, porque já tinha passado por tal situação. E ele dizia assim: se diante de algo simples como é isso, a gente bater uma meta, nós nos sentimos angustiados e tristes, angústia que faz com que nossa alma perca a alegria, que é uma coisa simples, que é bater uma meta. Então imagine se for uma coisa mais complexa. Então, irmãos, vocês têm que executar a fé de vocês. E isso, irmão, ele deu mais um exemplo prático de coisa rotineira e simples da nossa vida. E ele disse assim: se você acordar e ao acordar você vê pela janela um grande temporal lá fora, você vai permanecer deitado, onde você já projetou tudo que você vai fazer durante aquele dia. Você vai continuar deitado e dizer assim: pronto, meu projeto do dia hoje está perdido. Ou você vai ficar na dúvida: será que o tempo vai melhorar para eu poder sair para cumprir os planos que eu já tinha colocado em meta para cumprir? Então ele, de forma irônica, riu mais uma vez e disse assim: chorar não vai ser nada que venha ajudar. Chorar vai ser até inútil, porque sabe o que vai acontecer? Vai aumentar a quantidade de água. E ele disse de forma irônica e riu mais uma vez, mostrando justamente que aquele jovem precisava executar também o exercício da fé. E disse: o mais correto que cada um de nós temos que fazer no temporal é pegarmos o guarda-chuva e enfrentarmos o tempo. E tentar executar da mesma forma os planos que ali nós já fizemos para o nosso dia. Embora não consigamos, não devemos nos desesperar nem deixar o nosso espírito se abater, sabendo que toda tempestade ela é temporária, ela passa, ela não dura a vida inteira. O sol irá brilhar mais uma vez, as flores com certeza irão brotar. Então, diante dessa certeza, nós devemos agir e exercitar a nossa fé, confiando naquele que prometeu. Então, irmãos, eu vejo esse texto e o Senhor Jesus ele começa dizendo que, nesse capítulo 17, que é inevitável que venha os escândalos de alguns, mas ai daqueles que veem o escândalo, e preparavam justamente os discípulos para que eles olhassem para a circunstância e andassem executando essa fé. Ele diz: porque esses que cometem esse escândalo, esses era melhor que fosse posto uma pedra no pescoço e eles se lançassem ao mar, do que fazer esses pequeninos tropeçar. E o Senhor, durante a sua caminhada, diante do seu ministério, preparou o discípulo por várias vezes, com palavras muitas vezes duras e árduas, onde naquele momento da multiplicação dos pães, onde aqueles que iam apenas para se alimentar, não gostaram muito da palavra do Senhor, que disse: olha, aquele que não comer da minha carne e não beber do meu sangue não tem parte comigo. E aquelas pessoas foram saindo, e os discípulos disseram: mas as tuas palavras, Senhor, foram muito duras. E Pedro, você quer ir com ele? Pode ir. E Pedro disse: para onde iremos? Só o Senhor tem palavra de vida eterna. Mas esses mesmos discípulos foram aqueles que na tempestade
onde Jesus estava dormindo e ao atravessar foi aquele que disse: Senhor, tu não estás preocupado em ver que nós vamos perecer? E o Senhor disse: homens de pequena fé. Então o Senhor cuidava e trazia exemplos como esse, e agora ele dá mais um exemplo dizendo assim, a partir do verso 3: acautelai-vos, se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoe. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, e 7 vezes vier contigo, dizendo: estou arrependido, perdoe. E foi justamente isso que trouxe essa dúvida no coração dos discípulos. Dizia: será que nós estamos suficientes para isso? Mas, Senhor, aumenta a nossa fé para que a gente consiga isso. Então, irmãos, nós vivemos em dias que precisamos, ao ver todo esse aparato que se apresenta nos nossos dias, dizer assim: Senhor, aumenta a nossa fé, porque senão nós, de fato, vamos perecer, porque as circunstâncias são diversas. Quando eu olho para Paulo diz assim: olha, a gente não tem que olhar para aquilo que é temporal, que é passageiro. Nós temos que estar com nossos olhos postos naquilo que é eterno, porque aquilo que é temporal, aquilo vem seduzir nosso coração, a tristeza e a angústia, a ponto da gente vir desistir e não executar nossa fé da forma que é necessária. Então, os discípulos, quando ouvem todos os ensinamentos de Jesus, ele mostra que Jesus mostra que a caminhada não vai ser fácil, seria dura, árdua, e eles teriam que perdoar seus irmãos, mesmo que ele pecasse contra eles 7 vezes por dia. E ele olhando para essa circunstância: meu irmão, o cara pecar contra mim 7 dias continuamente, eu não sou suficiente para resistir a essas coisas. Mas tem uma coisa, Senhor, aumenta a nossa fé. É a única possibilidade que nós encontramos. Já dizia um estudioso que a fé é a mão pela qual a alma se agarra a Cristo e se une a Ele. A Bíblia, irmão, tem falado de pessoas com grande fé e também fala de pessoas de pequena fé, daquelas que eram fervorosas, mas também daquelas que eram frágeis. E o Senhor termina, conclui essa parte desse versículo 17, do capítulo 17, desse versículo 5, a partir do 6, ele diz assim: respondeu o Senhor: se tiver fé como um grão de mostarda, direi a esta amoreira: arranca-te e transplante do mar, e ela vos obedecerá. Então o Senhor está dizendo: vocês têm que exercitar a fé de vocês, mesmo que elas sejam pequenas. E diante desse todo esse questionamento de fé pequena e grande que o Senhor fala na sua palavra, tem algumas que a gente observa e a gente diz assim: Senhor, por que eu não sou assim? No texto mais a seguir, o Senhor cura os 10 leprosos e um volta, por sinal samaritano, de outro estrangeiro, e o Senhor diz assim: onde é que estão os outros que receberam? E não vieram para agradecer, para glorificar a Deus, e o texto diz assim, no verso 19: e disse: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Então são momentos que a gente vê o Senhor mostrando pessoas de grande fé. A mulher do fluxo de sangue, quando diz assim: se apenas eu tocar, eu serei curada. A gente vê o centurião, quando o Senhor Jesus diz que vai na casa para curar o seu servo, ele diz: não, basta uma palavra tua. E o Senhor diz assim: em todo Israel não encontrei tamanha fé. Então, irmãos, vejamos que há uma linha tênue, como eu disse no início. Em momento vemos pessoas de grande fé e em momento tendo pessoas de pequena fé. E não para por aí, os discípulos foram tidos como homens de pequena fé diante da tempestade. Em outra ocasião, Jesus disse àquela mulher, a samaritana, a cananeia, disse assim: grande é a tua fé, o que pedires será realizado. Porque ela disse, o Senhor disse assim: olha,
essa comida aqui é para o povo de Israel. Esse banquete aqui é para o povo de Israel. E ela diz, não, mas não é para os cachorrinhos. Ela diz assim, mas as migalhas que cada mesa do Senhor também nos alimenta. Então o Senhor olha para aquela mulher e vê tamanha fé, e mesmo passando por aquele constrangimento, mas ela não arredou de desistir, mas executou a fé que o Senhor podia alimentá-la. Então, irmãos, vejo pessoas com grande fé. Por isso que o Senhor disse àquela mulher, faça o que tu queres. Porque o Senhor viu o exercício da fé. Uma fé que é um dom do Senhor, sendo executada. Em outro momento, Jesus vai dizer aos discípulos, quando os discípulos vão e não conseguem expulsar daquele jovem o demônio, e Jesus repreende e disse, até quando, ó geração incrédula e perversa, estarei contigo? E Jesus falou isso e dizia, porque isso não acontece por causa da pequenez da vossa fé. Então, irmãos, nós vamos ver que o Senhor disse, olha, se a tua fé é do tamanho do grão de mostarda, e tu executar essa fé, exercitar, dizendo assim, olha, Moreira, arranca e transplanta para o mar, ela vai obedecer. Então, muitas vezes, irmãos, nós encontramos em situação dessa forma. Passamos por circunstância em que é necessário dizer assim, agora só crer no Senhor e pedir que Ele execute a sua vontade. Porque da minha mão eu não tenho força, mas eu tenho fé que o Senhor pode todas as coisas, porque nada é impossível para o nosso Deus. Então, irmão, muitas vezes a gente se sente assim, a igreja do Senhor se sente assim. Estou preparando a mensagem do próximo domingo, justamente trazendo quando Paulo diz que ele segue, ele prossegue, não que ele tenha obtido a perfeição, ou tenha conseguido, mas ele consegue ir para o alvo, ele prossegue caminhar para um alvo. E é assim que a igreja tem que perseverar, é buscar esse alvo, nossos olhos postos só no Senhor, e clamar para que ele haja em nosso favor, que Ele haja cuidando do seu povo. Por isso que o Senhor Jesus, com aquela mulher que foi impertinente, com o juiz, em perseverar, em que ele termina dizendo assim, digo depressa, lhe fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Será que as pessoas vão desistir facilmente por causa dessa pandemia? Ou vai exercitar a sua fé e dizer assim, o Senhor tem o controle de tudo, e isso tudo vai passar, e nós vamos glorificar o nosso Deus, porque essa fé é um dom dele, e foi nos dado para que a gente execute. Então, irmãos, nós muitas vezes vamos ver o Senhor dizendo, a tua fé te salvou. A tua fé te salvou. É porque quando alguém chega para clamar ao Senhor, crendo que Ele pode resolver, o Senhor executa a sua vontade. E os textos que nós encontramos aqui, vários textos de cego, de aleijado, o cego de Jericó mesmo, quando mais na frente nós vamos ver no capítulo 18, quando ele vai dizer, aconteceu que ao aproximar-se ele de Jericó, estava um cego assentado à beira do caminho, pedindo esmola. E ouvindo o tropel da multidão que passava, perguntou, o que era aquilo? Anunciaram que passava Jesus, o Nazareno. Então ele clamou, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E os que iam na frente e repreendiam para que ele se calasse. Ele, porém, cada vez mais gritava, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então parou Jesus e mandou-lhe que trouxesse. E tendo ele chegado, perguntou-lhe, o que queres que eu te faça? Respondeu ele, Senhor, que eu torne a ver. Imediatamente, então Jesus disse, recupera a vista, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguiu glorificando a Deus, dizendo, todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus.
Então, irmãos, o que é que queres que o Senhor faça na tua vida? Peça com fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E muitas vezes, quando nós nos sentimos assim, a gente tem que fazer como os discípulos fizeram. Senhor, aumenta a nossa fé. Que ela tem sido frágil, que ela tem sido pequena, mas aumenta, Senhor, para que a gente venha crer que o Senhor pode realizar muito mais daquilo que a gente pede, ou até imagina que Ele possa fazer em nosso favor. Mas apenas nós temos que exercitar clamando a quem pode resolver, clamando para quem é detentor de todo o poder, toda a glória, a quem foi dado a autoridade sobre os céus e a terra, a esse Senhor que se compadece daqueles que se humilham diante dele. Então, irmãos, não há outra reação em que podemos falar ou dizer ao nosso Deus que não seja: Senhor, aumenta a nossa fé, aumenta a fé da tua igreja, para que venha buscar a crer nos teus milagres. A nossa reação, irmãos, ela é gerada por fé. E essa fé já faz com que justamente brota a esperança, tire de nós o medo e nos encoraje a crescer espiritualmente, sabendo que a fé não é algo natural do homem, mas é um dom de Deus. E por isso mesmo é que a nossa fé, quando é pequena e frágil, a gente tem que pedir a Deus que aumente nossa fé, que é o melhor dom para que um cristão possa receber, é o dom da fé. Então devemos clamar: Senhor, aumenta a nossa fé. Tem um hino que diz assim: rompendo em fé, minha vida se revestirá do teu poder. É porque quando a gente rompe nessa fé, clamando a Deus, colocando toda a incapacidade nossa e todo o poder ao nosso Deus, a gente recebe, a gente se reveste dessa graça, desse poder e dessa paz que temos com Deus. Porque a pequena fé, aquela fé fraca, ela assalta facilmente o nosso coração, colocando dúvida na palavra de Deus e na vida do porvir. Por isso que é necessário, irmãos, nós devemos pedir ao Senhor: aumenta a nossa fé, ó Deus. Livra do medo, livra dos problemas que vêm querendo nos assaltar e fazer com que a gente perca essa esperança de que o Senhor zela por nós. Devemos centrar a nossa fé, irmãos, no Cristo Salvador, que só Ele pode fazer com que a gente ultrapasse as dificuldades, crendo, orando, buscando na sua palavra o fortalecimento e o crescimento espiritual, porque a fé é um dom do Senhor. Então, nesse instante, irmãos, eu queria clamar ao Senhor pelas nossas vidas, diante dessa dificuldade que nós temos enfrentado, diante dessas lutas que muitas vezes vêm querer tirar a nossa paz, mas nós devemos clamar como aqui os apóstolos clamaram ao Senhor. Pedir ao Senhor: Senhor, as lutas são grandes e minha fé é pequena, aumente nossa fé. Vamos orar ao Senhor, vamos agradecer a Deus por essa palavra. E você, eu não quero que você se encontre. Se você está numa situação em que os problemas têm tomado a sua paz, têm tomado a sua esperança, têm colocado dúvida no seu coração, e você se acha de forma até inútil, mas clama ao Senhor. O povo de Deus, uma vez nascendo de novo, uma vez sendo amado pelo Senhor, o Senhor cuida. O Senhor dá sabedoria quando nós pedimos, quando tem lá em Tiago. O Senhor aumenta a nossa fé quando nós clamamos. O Senhor derrama mais graça
quando nós estamos impossibilitados. O apóstolo Paulo também experimentou isso, por 3 vezes clamou, e o Senhor disse: a minha graça te basta. Então é necessário que a gente clame ao Senhor, porque Ele vai dar o suporte necessário, o consolo necessário e o cuidado necessário para a gente atravessar as dificuldades. Vamos orar ao Senhor. Bondoso Deus, Pai de misericórdia e graça, mais uma vez, ó Deus, nós nos encontramos aqui para trazer essa mensagem de reflexão, ó Deus. Que aqueles que venham assistir, ó Deus, que venham ouvir, possa ser edificado e crescer na graça e no Teu conhecimento, ó Deus. E poder, ó Deus, fortalecer a sua fé nessa caminhada, que muitas vezes é contrária, muitas vezes é difícil, ó Deus. Muitas vezes nos deixa sem chão, ó Deus. Mas quando nós paramos, ó Deus, e refletimos no Teu poder, na Tua graça, nós nos fortalecemos no Teu poder, que é na nossa fraqueza que Ele aumenta, que Ele aparece. E assim, Deus, nesse instante nós queremos pedir para os nossos irmãos que estão passando um momento difícil, ó Deus, seja em qual for a área, Senhor. Fortalece Teu povo, ó Deus, e aumenta mais a nossa fé. Que Teu nome seja glorificado e a gente venha testemunhar a tão grande graça que foi derramada em nosso favor, ao ultrapassar, ó Deus, pelas barreiras naturais e criadas muitas vezes pelo inimigo, ó Deus, para que a gente venha enfrentar. Por isso, Senhor, muito obrigado pela Tua palavra. Por isso, Senhor, nós cremos, como disse Spurgeon, que até na nossa fé há incredulidade, porque muitas vezes nós não exercitamos da forma correta, mas nós te pedimos essa manhã, aumenta a nossa fé, ó Deus. Que possamos crer nesse Salvador, que prometeu que estaria conosco, que prometeu que cuidaria de cada um de nós, que prometeu que voltaria, que prometeu, Deus, que enxugaria todas as lágrimas do nosso rosto, que prometeu a Deus uma vida eterna. Muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Abençoa nossos irmãos, aqueles que estão enfermos, aqueles que estão se cuidando por causa dessa pandemia. Protege e livra desse mal, Deus. Restaura aqueles que estão enfermos. Ó Deus, cuide e protege. Nós te agradecemos por essa manhã e pela Tua palavra, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Irmãos, quero nesse instante dar uma pequeno recado a respeito do nosso culto de oração. Nós estamos com a mesma quantidade de pessoas do domingo, né? Se você quiser participar conosco, nós temos cadeira suficiente para o quadro que nós estipulamos, né, para uma segurança, com álcool gel, com máscara, todo cuidado, todo distanciamento necessário, para que a gente não perca o nosso hábito de adorar nosso Deus e cultuar, de buscar a oração. É o que nós precisamos nesse instante de dificuldade, é clamar ao nosso Deus, é estar nos nossos pés do Senhor, buscando e clamando, mostrando nossa insuficiência, mas mostrando que nós temos um Deus que é todo poderoso. Então você se sente convidado a participar da nossa congregação aqui na rua Estácio de Sá, na rua Joana d'Arc, aliás, Joana d'Arc 380, né? Venha compartilhar conosco da palavra de Deus e ser edificado com ela. Também você que é da Igreja Presbiteriana do Monte Santo, nós temos o nosso culto no domingo de manhã e no domingo à noite. Se você preferir ir pela manhã, aí você não vai à noite. Se você preferir ir à noite, não vai pela manhã, porque nós temos banco suficiente para que você possa estar seguro cultuando ao nosso Deus. E também na nossa igreja do Araxá, né? Nosso irmão Diácono Zé Carlos também tem toda a parada de segurança, todo o distanciamento, e você também pode estar recebendo uma palavra de edificação nesses locais, né? Lembrando dos irmãos, o nosso momento de ofertório, se você não está ainda comparecendo, você pode enviar, solicitar da minha pessoa, para que venha recolher seu dízimo, suas ofertas, para que a gente venha cumprir as nossas obrigações. Assim também como na Igreja Presbiteriana do Monte Santo, você pode convidar os presbíteros Almir, o presbítero Aderaldo, para recolher, né, para que a gente venha cumprir com o nosso compromisso, né,
Deus abençoe a todos, os guarde e dê um final de semana debaixo de sua graça e da sua proteção. E nesse domingo estaremos nos reunidos, louvando e adorando a nosso Deus. Hoje nós temos a nossa clínica, né, nosso terceiro dia de clínica para casais, o qual também já convido você. Faça sua inscrição no Google Meet. Você pode acessar e edificar a sua família e fortalecer também nesse momento de pandemia que tem trazido grande transtorno das famílias. E você pode ser edificado e fortalecido pela palavra de Deus. Deus abençoe a todos.